ou isso precisa ser algo de acordo com a direção do Espírito. Irmãos, não é colocar as mãos sobre os irmãos ou sobre qualquer pessoa de qualquer maneira, para não sermos tomados como precipitados. Visto que há aqui uma seriedade em tal prática na igreja. Em Atos, você não vê isso de uma forma tão corriqueira. Sempre que acontecia a imposição de mãos, seguia-se um ungir do Espírito, Senhor Jesus. Mas também há outros exemplos no Antigo Testamento. A imposição de mãos era algo restrito a uma direção do Senhor. Quando Arão ele foi separado para o sacerdócio, quando reis eram separados para exercer o reinado na nação de Israel, então havia um direcionamento do Senhor para que então aquele fosse ungido, para que aquele então recebesse a imposição das mãos. Então orava e então quebrava-se ali o alabastro, que era o vaso com o narco. E então esse era ungido e era separado para o Senhor. E então aquele se tornava um ungido do Senhor. Então aqui em 1 Timóteo 5, 22, ele nos adverte que nós precisamos ter cuidado para não impor as mãos precipitadamente. Para quê? Para não nos tornar cúmplices de pecados de outros. Visto que a imposição das mãos é nos identificar com aquele de quem nós estamos impondo as mãos, impor as mãos é um ato tão sério de responsabilidade. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor tem nos falado que nós devemos abençoar. Irmãos, da nossa palavra, das nossas mãos, precisam fluir bênção para os irmãos. Mas, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo sobre quem nós colocamos as nossas mãos e declaramos a bênção. A bênção, irmãos, de fato, não é apenas uma atitude aleatória. Mas, quando está se falando da bênção, está se falando sobre o derramamento. Senhor Jesus. Amém. E o Espírito que é? É o selo. Você está confirmando. Amém. Você está selando. Amém. Quando nós colocamos as mãos, e se alguma pessoa de quem nós colocarmos as mãos, ela não tiver um viver muito adequado, então, irmãos, quando nós colocamos as mãos, nós estamos como que encorajando a fazer lá para o Senhor. Amém. Percebe, irmãos, a seriedade? Nós estamos como quem selando, mas, irmãos, certamente, o nosso impor de mãos precipitado não é uma direção do Senhor. Não pode ser algo aleatório. Quando nós colocamos, decidimos por nós, irmãos, certamente teremos complicações. Então, nós, quanto a isso, nós precisamos ser cuidadosos. Senhor Jesus. De acordo com os textos que nós vimos em Atos, impor as mãos significa colocar os peitos sobre a unção da cabeça e na comunhão do corpo. Então, Pedro e João tomaram esse caminho. Quando eles perceberam que ali haviam irmãos, filhos de Deus, e que então eles genuinamente haviam sido batizados, então, de acordo com a direção do Espírito, eles desceram. E o que aconteceu? Eles foram introduzidos na comunhão com a cabeça e também eles foram colocados sobre a unção do Espírito, sobre o ungir do Espírito, sobre a comunhão. Senhor Jesus. Amém. Mas, ainda, esse fato da unção, para que então, genuinamente, possamos impor as mãos, essa prática, para podermos praticar isso, não podemos ter a unção sem o corpo. Se algum irmão ele não tem uma visão muito clara do corpo, ou ele se opõe ao corpo, então, irmãos, certamente nós precisamos nos guardar. Nós precisamos aguardar que o Senhor possa nos dar uma direção. Não podemos, de novo, não podemos tomar uma decisão precipitada em impor as mãos. Não podemos simplesmente tomar a atitude de impor as mãos, visto que o Senhor tem nos dado, ele diz em Romanos, que nós devemos abençoar. Não podemos tomar tal palavra como base para sairmos e impormos as mãos sobre qualquer pessoa. Na religião, irmãos, tem sido algo muito corriqueiro. Qualquer coisa, impõe as mãos.
Uma pessoa está possessa e há manifestação e sinais que aquela pessoa está possessa. O que acontece? As pessoas vão lá e põem as mãos. Senhor Jesus. Irmãos, há um perigo muito grande, porque quando nós colocamos as mãos, nós nos identificamos com aquilo sobre quem nós estamos impondo as mãos. Senhor Jesus. Então, como falei, não é uma atitude muito sensata sair colocando as mãos aleatoriamente. Senhor Jesus. Pois o Espírito não é dado a inimigo, mas aos membros. Senhor Jesus. O Espírito, irmãos, não é dado a inimigo. Todas as vezes que os apóstolos, por meio da direção do Espírito, punham as mãos, o Espírito vinha. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro e João, como nós lemos, e outros tantos no Antigo Testamento. Também eles tiveram a unção do Espírito, depois de ter sido imposto sobre ele as mãos. Senhor Jesus. Amém. Mas não é dado a indivíduos, mas aos membros do corpo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então a imposição das mãos reconhece que há união. Comunhão e comunhão em um só corpo. Quando nós impomos as mãos sobre alguém, essa pessoa, ela precisa estar clara e unida. Ela precisa ser alguém que tem um viver na comunhão. Amém. Não há como apenas tomar a direção de dizer, olha, a partir de hoje eu vou tornar tal irmão membro do corpo. Tem uma direção do Espírito e lá em comunicações. Irmãos, isso não é o reconhecimento de cabeça. Isso não é uma direção de cabeça. Então nós estaremos tomando uma decisão precipitada. Senhor Jesus. Então, primeiro, essa pessoa precisa estar clara com respeito ao corpo. Senhor Jesus. Amém. Como membro, preciso do cabeça. Como membro do corpo, todos nós precisamos estar claros de que não apenas precisamos do cabeça. Irmãos, você precisa do cabeça. Amém. E isso nós precisamos estar claros. Amém. Mas como membros do corpo, nós também precisamos dos corpos. Amém. E esse princípio, irmãos, não for algo que me rege. Eu não tenho como desfrutar da bênção plena do corpo. Eu não tenho como desfrutar do Espírito de uma forma plena. Sim. Eu posso ter a experiência do Espírito, como falei no início, mas não há como desfrutar de uma forma plena do cabeça sem que antes tenha uma comunhão plena, sem que esteja inserido nesse grupo. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler em Hebreus 6, ainda há outros princípios a serem observados. Hebreus 6, no 1 e 2. Fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Senhor Jesus. Amém. Então, aqui nós vemos 4 grupos. Senhor Jesus. 3 grupos, melhor dizendo. O primeiro grupo é do arrependimento de obras mortas e fé. Fala assim: por isso, ponto de parte dos princípios elementares, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, não lançando fora. Aí, o segundo grupo é a ressurreição e o juízo eterno. O ensino de batismo dos irmãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esse é o terceiro grupo. E o segundo grupo é o batismo e a imposição de mãos. Senhor Jesus. Então, o primeiro grupo, que é arrependimento de obras mortas e de fé, é a ação interior consigo ou com Deus. Sim. Então, para sermos inseridos na comunhão, esse deve ser mais um princípio. É a fé, o arrependimento das obras do velho homem, daquela liberdade que eu tinha no mundo. Então, é o arrependimento dessas obras mortas da fé. Então, essa fé e o arrependimento das obras mortas é algo que diz respeito a mim, Deus. Ninguém consegue perceber isso de uma forma muito fácil.
O terceiro grupo diz respeito à ressurreição dos juízos eternos. Isso diz respeito ao ensinamento como as coisas futuras. Diz respeito à vinda do Senhor, diz respeito à Nova Jerusalém e tantos outros itens mais que diz respeito ao futuro. Mas o segundo ponto diz respeito ao batismo e imposição de mãos. Esse segundo grupo diz respeito, ou seja, são testemunhos essenciais da igreja. Senhor Jesus. Então, quando nós cremos no Senhor, nós ainda podemos e temos a liberdade e ainda somos indivíduos. Nos tornamos filhos de Deus. Amém. Mas ainda há necessidade de sermos batizados. Sim. E uma vez que nós somos batizados, nós somos tirados do mundo e somos colocados para dentro do reino. Bem. Mas, por meio da imposição das mãos, nós somos inseridos na comunhão. Senhor Jesus. Então, esse batismo e imposição de mãos são testemunhos essenciais da igreja. Senhor Jesus. Ou parte do viver. Ou parte do viver prático da igreja. Senhor Jesus. Então, em Atos 9, 17, diz assim. Sim. Sim. Amém. Sim. Sim. Amém. Sim. Sim. Amém. Senhor Jesus. Então, aqui em Atos 9, como a irmã leu, então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Salve, então o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por outro de mim, para quem recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Esse fato aconteceu depois daquela experiência de Paulo no caminho de Damasco. E então Ananias foi esse direcionado pelo Senhor. Nos versículos anteriores, a gente consegue tocar nesse ponto. E Ananias, direcionado pelo Senhor, foi até Paulo, que já estava, foi até Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Senhor Jesus. Então Ananias, ele introduziu Paulo na comunhão. Atos 13, 3, fala assim. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediu. Senhor Jesus. Vamos ver 19 coisas. É aqui mesmo. Então Ananias foi entrando na casa. Senhor Jesus. É o 12, 9 e 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs as mãos para que recuperasse a vista. Então, Paulo já havia crido no Senhor. Quando ele teve aquela experiência de uma luz, então ele caiu por terra, ele ali teve a sua experiência, ele invocou o Senhor. A vida entrou no seu interior. Ele ali já estava em comunhão com a cabeça. Mas agora Ananias, por meio da direção do Senhor, ele aqui no 12 diz que fala assim: viu entrar um homem chamado Ananias e impor sobre ele as mãos para que recuperasse a vista. Então, quando ele chegou, aí é o 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Salve, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, a imposição de mãos inseriu Paulo na comunhão. Paulo agora, ele não apenas era um crente, não apenas era um cristão, mas ele havia se tornado um membro do corpo inserido no viver do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O versículo que eu falei, e de que o Senhor nos encoraja a abençoar,
mas que nós precisamos estar, ter cuidado, porque é segundo uma direção do Senhor, está em Hebreus 12, 14. Fala assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoe. Senhor Jesus. Então, quando Paulo ele foi recebido na comunhão do corpo, ele também foi recebido e ele foi colocado embaixo da autoridade do cabeça, ele foi inserido sobre a bênção, ele foi inserido na unção, ele foi inserido sob a unção do Espírito. Senhor Jesus. Então, por meio do batismo, nós entramos em Cristo. Mas, pela imposição de mãos, nós somos introduzidos no corpo. Amém. Senhor Jesus. Então, o corpo, ele expressa a comunhão. Quando nós somos membros do corpo, nós, então, impomos as mãos, ou alguém impõe as mãos sobre nós, isso mostra que nós estamos em plena comunhão. Por isso, precisa transparecer como um princípio da igreja, que todo membro do corpo, então, de uma forma normal, por meio da direção do Espírito, então ele é inserido na comunhão por meio da imposição das mãos. Senhor Jesus, por meio do batismo, damos testemunho de que saímos de nós e do mundo e entramos em Cristo. Mas pela imposição das mãos, damos testemunho que deixamos a base individual e tomamos base do corpo. Senhor Jesus, em Atos, quando Pedro e João, eles puseram as mãos sobre os de Samaria, sobre os crentes, eles passaram não apenas a ser um grupo de cristãos naquela cidade, mas eles foram inseridos na comunhão. Eles se tornaram a igreja naquela cidade. O fato de ter imposto as mãos sobre eles e a unção devida mostra que eles haviam deixado de tomar uma posição individual. Eles não eram mais indivíduos cristãos de Samaria, mas eles agora tomaram como base o corpo de Cristo. Dessa maneira, então, do corpo, recebidos na comunhão, não nos sentiremos sós. Senhor Jesus. Então, essa é a percepção também que nós precisamos ter no princípio do corpo. É que nós não estamos sós. Irmãos, eu não estou sozinho. Amém. Você também não está só. Amém. Nós precisamos desfrutar dessa comunhão, nessa atmosfera da igreja. Senhor Jesus, quando nós nos sentimos assim, nós nos sentimos não só não um indivíduo, mas nós nos sentimos um ser coletivo. Senhor Jesus, porquanto nós somos inseridos nessa comunhão. Mas aonde é que nós nos sentimos assim? É só na reunião da igreja? Certamente que não. É em todo o ambiente onde nós estivermos. Senhor Jesus, em qualquer situação, muitas vezes, em momentos de muita alegria e desfrute, a primeira coisa que me vem é repartir essa alegria com os irmãos. Um dia desse, o irmão Jurandir estava viajando e então a palavra aqui, eu liguei e compartilhei com o irmão. Então eu, de certa forma, compartilhei essa alegria, porque eu percebi que eu não estava sozinho. Irmãos, nós precisamos ter tal percepção. Verdade. Em meio a tantas situações, as coisas podem estar caindo na nossa cabeça. Irmãos, nós, nem você e nem eu, nós não estamos sozinhos. Amém. Nós, uma vez no corpo, nós somos um ser coletivo. Amém. Nós somos inseridos e não somos mais indivíduos, mas somos um coletivo ser. Amém. Senhor Jesus. Se tivermos de fato uma revelação do corpo, devemos ter a imposição de mãos. Isso é parte da comunhão e compromisso com a vida do corpo. Senhor Jesus. Em 1 Timóteo 4,14, ele fala sobre esse ponto. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Senhor Jesus. Paulo aqui estava escrevendo a Timóteo. E então, Timóteo já havia tido essa experiência de imposição de mãos. Mas ele disse que, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, isso mostra que, nessa prática, na igreja,
Muitas vezes, quando nós vamos orar por algum irmão e o Senhor nos der a direção de oração, poderá vir, por meio do Espírito do nosso interior, uma oração profética. Senhor Jesus, isso é o que está nessas entrelinhas. Mas ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Senhor Jesus. Aqui em 1,18 diz: este é o dever de que carrega, ó filho Teófilo, segundo as profecias de que antecipadamente posto objeto, combate firmado delas um bom combate. Senhor Jesus. Mas ainda aqui em Tiago 5,14, nos fala ainda algo acerca do princípio do corpo. Tiago 5,14, ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Senhor Jesus. Essa parte da mensagem diz ser uma linha um tanto estreita, e no meu coração o desejo de poder transmitir aos irmãos fielmente o encargo disso que o Senhor está nos transmitindo. Eu vou ler uma parte aos irmãos. Em Tiago 5,14 ao 16, será bom que os irmãos atendam. Veio-nos a imposição de mãos em relação às enfermidades. No caso de enfermidade, somos instruídos por Tiago a chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros, em vez dos membros da igreja que têm o dom de cura, precisam ser chamados, porque a pessoa enferma, nesse caso, precisa ser ungida. Esse caso deve ser tratado pelos representantes da igreja. Os pecados referidos no versículo 15 são específicos, são contra o corpo. Como sabemos que a enfermidade aqui é especial e não comum? Se conhecemos o remédio que o médico prescreve, podemos deduzir o tipo de enfermidade que o paciente tem. Uma vez que o paciente é ungido, podemos inferir seguramente que sua enfermidade foi devida ao afastamento da unção. A palavra de Deus declara de maneira firme que muitos estão fracos e não poucos doentes, e muitos até mesmo morreram por não discernir o corpo do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 11, 29 ao 30. Tiago 5 apresenta tal caso. Se estivermos na esfera do corpo, estaremos sempre sob a unção da cabeça. Contudo, assim que tomamos uma linha individual, saímos da unção e nos expomos às enfermidades e mortes. O pecado do homem, em Tiago 5, deve ter sido de separar-se do corpo. Se seu pecado fosse apenas pessoal, ele poderia ter sido perdoado confiando no sangue e confessando aos outros. Não haveria necessidade de pedir aos presbíteros que ungissem com óleo. O óleo dos presbíteros não pode remover pecados, somente o sangue pode fazer. O versículo 15 diz que ele será perdoado se houver cometido pecados. Contudo, o perdão é devido à oração dos presbíteros. Portanto, esse pecado não é comum. É o pecado de agir contra o corpo. Consequentemente, é necessário pedir aos presbíteros da igreja que orem por ele e que o venham a ungir com óleo em nome do Senhor, para que ele seja conduzido de volta para debaixo da cabeça e para dentro do corpo. O versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Esses versículos nos falam que devemos confessar os pecados uns aos outros. Temos de confessar uns aos outros, porque algo está errado no corpo de Cristo. A esfera da confissão corresponde à esfera da transgressão. Se eu pequei somente contra Deus, devo confessar somente a Ele. O pecado nesse versículo é contra o corpo. Uma vez que havia algo errado no corpo de Cristo,
o enfermo e os presbíteros tinham de se responsabilizar por isso. O enfermo ofendeu o corpo e os presbíteros representam o corpo. Portanto, o enfermo tem de confessar e os presbíteros também. Observe que a confissão é mútua. O enfermo confessa, mas os presbíteros também confessam. O enfermo reconhece que a enfermidade é o resultado de tomar uma posição individual. E os presbíteros reconhecem que falharam na questão do amor e da vigilância. Caso contrário, o enfermo não teria deixado a base de alma. Depois da confissão mútua vem a oração. Orai uns pelos outros. Isso significa que os presbíteros oram pelo enfermo e o enfermo ora pelos presbíteros. O resultado é que o pecado é perdoado e a enfermidade é curada. Mutualidade é a característica do corpo. Você vê como o corpo é destacado na unção, confissão e oração. No corpo, todos os membros deveriam ter amor e humildade. Estar fora do corpo não traz apenas a enfermidade física, mas também espiritual. Os que estão fora do corpo devem ver a importância de voltar para a unção e para o corpo. É por intermédio dessa volta que receberão a ajuda dos outros membros. Senhor Jesus. Então, essa leitura ela trouxe de uma forma bem mais prática, de uma forma bem justa, tudo aquilo que o Senhor, nas entrelinhas dessa mensagem, Ele colocou para nós como algo para o nosso estudo. Que o Senhor nos dê a revelação do corpo de tal maneira que nos submetamos à cabeça e aos representantes do corpo. Então, essa mensagem ela é uma linha bem estreita. Irmãos, de fato, nós precisamos orar para que então nós possamos ganhar a realidade de tudo que o Senhor nos transmitiu. Então, os irmãos possam completar a mensagem. Jesus é nosso Senhor. Amém.